uma apresentação tão bela, falar o quê, né, gente? Mas vamos cumprir o nosso cronograma. Bom dia a todos. Cumprimento novamente as autoridades civis e religiosas aqui presentes, nossos colegas de magistério também. É uma honra estar fazendo parte, né, desse congresso e mediando o 10º Fórum de Ensino Religioso. Muito obrigado, professora Bia. O tema do nosso painel é Fraternidade, um grito por dignidade. Na exortação apostólica Christi Fidelis Laici, de 1989, o saudoso João Paulo II disserta sobre a dignidade humana. Se bem vejamos, a promoção da dignidade humana implica, antes de tudo, a afirmação do direito inviolável à vida, desde a concepção até a sua morte natural, primeiro entre todos e condição para todos os outros direitos da pessoa. O respeito à dignidade pessoal exige, ademais, o reconhecimento da dimensão religiosa do homem, que não é uma exigência meramente confessional, mas sim de uma exigência que mergulha a sua raiz inextipável na própria realidade do homem. O reconhecimento efetivo do direito à liberdade de consciência e à liberdade religiosa é um dos bens mais altos e dos deveres mais graves de cada povo que queira verdadeiramente assegurar o bem da pessoa e da sociedade. No atual contexto cultural e social, assume singular urgência o empenho em defender o matrimônio e a família, que pode ser assumido adequadamente só na convicção do valor único e insubstituível dessas realidades, em vista do autêntico progresso da convivência humana. Chamamos para o nosso primeiro painel o professor Dr. Afonso Borges Filho, que vai abordar o tema Fraternidade, um grito por dignidade. O professor Adolfo Borges é procurador da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, membro nato do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e titular da primeira Procuradoria, de Justiça junto à 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça Eleitoral. Professor adjunto do Departamento de Direito da PUC, lecionando atualmente Direito Processual Penal e Direito Eleitoral. Foi visitante da Escola de Direito de Harvard, Estados Unidos, no ano acadêmico 80-81, na área Administração da Justiça Criminal. Especialista em Filosofia e Existência pela Universidade Católica de Brasília, com um trabalho de conclusão sobre ética da responsabilidade de Emanuel Levinas. Professor, por favor. Gente, olha, essa titulação toda, eu nem tinha mandado descobriram ali. Eu sou assim, bem solto, bem franco, isso aí até me deixa muito constrangido, porque eu sempre fui assim, tudo outro e outras coisas vão acontecendo, é bom da vida. Eu me sinto hoje muito mais professor do que procurador, com sinceridade, e não sou procurador de justiça eleitoral, graças a Deus. E sou procurador da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Fui promotor aqui no Rio durante 17 anos, e que a nossa carreira começa como promotor, e vi todas as desgraças. Vocês podem imaginar, exatamente, passando inclusive sendo titulado durante 6 anos da Vara de Execuções Penais, onde eu pude ver, constatar a tragédia não só do nosso sistema carcerário, como também das injustiças, das barbaridades que são cometidas hoje, ainda hoje. Depois fui quando eu fui promovido a procurador, acabei optando por uma Câmara Civil. Até mesmo porque, por incrível que possa parecer, é possível fazer-se mais numa Câmara Civil do que numa Câmara Criminal. Porque Câmara Criminal hoje, especialmente no Estado, significa colocar mais gente pobre na cadeia. Essa é a grande verdade. Então, na Câmara Civil, nós ainda temos a possibilidade
de atuar em probidades administrativas, com algumas vitórias. Essa semana, inclusive, eu estou feliz, porque tem até meu assessor está lá para atestar isso, conseguimos reverter uma sentença triste, porque depois de 14, 15 anos de um feito ligado a um banco, Banco Nacional, vocês devem ter ouvido falar, esse processo durou 15 anos, com 25 réus, 27 volumes, e o Ministério Público entrou com a ação de responsabilidade civil, porque o rombo na época era de 7 bilhões e 500 milhões. Hoje, atualizado, chegamos a mais ou menos uns 14 bilhões de reais. E o juiz, de repente, extinguiu, depois de todos esses anos, já com provas, já para julgar, por filigrana processual. Esse amor à forma. E aí o promotor, Márcio Souza Guimarães, recorreu, caiu nas minhas mãos, fiz um estudo profundo, com 16 laudos no parecer, e a Câmara, por unanimidade, cassou a sentença, e nós conseguimos essa vitória. Porque na justiça a gente tem que trabalhar assim, é ver aos poucos, não pode se desanimar, continue idealista, senão já estaria aposentado. Então hoje realmente é um dia. E esse dinheiro todo, e é exatamente isso, o grande problema, que agora eu já comecei a falar até fora do mas o grande problema que nós temos hoje se chama impunidade. Essa é que é a verdade, falta de justiça. Sou do Ministério Público, tenho colegas assim, batalhando aí, eu sempre posso garantir a vocês, e tem que fazer isso mesmo, eu de vez em quando falo para eles, olha, pelo salário que nós recebemos, pela defasagem, pela diferença, distância salarial entre o pessoal da Justiça, o Ministério Público e os professores e os médicos, nós temos que trabalhar em muito, porque é um absurdo, essa é a grande verdade. Falando de coração, que aliás, todo lugar que eu vou, eu falo de coração. E realmente isso é uma responsabilidade muito grande que nós temos, e é o que falta nesse país, é justiça. Isso, sem dúvida alguma, isso aí é fundamental. Os direitos humanos. Fiquei emocionado também com essas crianças agora aqui, desse grupo. Fantástico, elas já disseram tudo. Disseram tudo. Para quem sente, para quem tem emoção, está tudo dito aqui. Tá? Então, por que eu estou aqui também? Você também, eu já me perguntei por que eu estou aqui. O problema foi o seguinte, eu dou aula na PUC já há muitos anos, dou aula de processo penal, introduzi o direito eleitoral lá, por força de ter participado de 4 bancas de concurso para promotor de justiça, como presidente de banca. E aí, como não havia direito eleitoral lá na PUC, eu sugeri a criação dessa cadeira eletiva, porque é interessante até em termos de conscientização. E então, então, o que acontece é o seguinte, o Centro Loyola de Fé e Cultura é ligado à PUC. E o Padre Fernandes, quando tem assim, algum evento diferente, como a ficha limpa, como a Lei Maria da Penha, acabam me chamando. Vocês chamam o Adolfo e tal. Aí eu fui chamado para falar sobre tráfico de pessoas. E que é um tema assim fascinante. E eu estudei, inclusive fizemos na Arquidiocese, no dia 22 de fevereiro, essa palestra, foi uma palestra muito concorrida. Convidei uma colega de São Paulo, da PUC de São Paulo, que acabara de lançar um livro sobre tráfico de pessoas, a doutora Tânia Lack, muito bom livro. Ela chegou a entrevistar prostitutas. Ela passou 3 vezes na Europa, fazendo um trabalho intenso. Então ela falou, nós dividimos a palestra. Ela falou sobre o lado sociológico, assistencial, e eu fiquei sobre o lado jurídico. E foi realmente um sucesso, eu diria assim. E graças a essa palestra, eu acabei, se vocês quiserem ler o meu artigo, está no Centro Loyola, de Fé e Cultura, todo o histórico jurídico do tráfico de pessoas. Depois a Arquidiocese, naquele jornal Testemunha de Fé, também me colocou lá. E vai sair também uma outra entrevista sobre o papel do Ministério Público, e abre um parênteses. Eu sou do Ministério Público Estadual, essa área está muito mais afeta ao Ministério Público Federal do que ao estadual. Tráfico de pessoas que envolve, inclusive, outros estados, e ou às vezes é crime internacional. Tá? E
O Ministério Público do Trabalho, que também existe o Ministério Público do Trabalho, tem até uma notícia, que eles conseguiram lavrar um flagrante de trabalho escravo em Minas Gerais, uma grande empresa, Anglo-América, onde encontraram 100 haitianos e 60 nordestinos trabalhando como escravos nessa fazenda. Então você vê que a escravidão, que foi, no meu entender, o maior holocausto da história brasileira, continua nos dias de hoje. E isso que eu vou perguntar ao Bruno, porque eu ia mais ou menos mostrar para vocês, e vou ter que fazer isso de uma forma rápida, mas depois vocês leiam o artigo, para quem se interessar sobre o tráfico de pessoas e como é que a nossa legislação cuida disso. Ele ainda é muito pouco combatido em termos jurídicos. E também não adianta nada você ficar só no lado da repressão, porque se a repressão valesse de fato, você teria um outro tipo por exemplo, um sistema penitenciário caótico, não recupera ninguém. Eu até já disse no artigo meu, você não pode ressocializar o que nunca foi socializado. Então vocês vão ver que você tem um ou outro flagrante aqui e ali. Esses crimes são julgados pela Justiça Federal, tá? Tem algumas condenações, tem muitas investigações feitas pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Agora, o resultado ainda é muito precário. E muito interessante, né, a questão de ética, mas com base nessa palestra, a primeira palestra, nessa outra que eu estou fazendo aqui agora, eu cheguei à conclusão de que é preciso sempre criar-se arquétipos e até mesmo conscientizar para combater. Esse é o nosso papel. E aí pensei o seguinte: nós não temos ainda o estatuto do tráfico de pessoas, como nós temos o estatuto dos estrangeiros, o estatuto dos refugiados, e vocês vão ver que nesse artigo eu prego isso. Por quê? Porque isso chama atenção para esse fato tão grave que é o tráfico de pessoas, que pode se dar em várias modalidades, como o tráfico sexual, internacional e nacional, e agora tem, inclusive, já saiu, já é a segunda notícia que eu dei, preocupação de ONGs internacionais, inclusive a Walk Free americana, sobre essa proximidade da Copa do Mundo e a questão do turismo sexual, principalmente envolvendo menores de idade. Já estão chamando a atenção para esse fato. E vários desses acontecimentos, desses jogos, eu, aliás, sou contra a realização dessa Copa aqui, acho absurdo. Era hora de se construir hospital, escolas, e não ficar gastando dinheiro em estádios suntuosos que, de repente, não vão dar nada. É verdade, nós não temos isso está me dando até uma aflição, porque já estamos vendo aí desvio alto de verba acontecendo. Para quê? Qual o sentido disso? Enfim. E esse é o ponto, para favorecer ainda mais a corrupção e a FIFA ficar mais rica. E a verdade é essa, isso também li recentemente. E impõe exigência, que nós ou cumprimos ou então ameaçam não realizar a Copa. Enfim, isso tudo são momentos para a gente refletir, são dados para reflexão, tá? E o que eu vou perguntar ao Bruno, o que eu posso falar aqui, quanto tempo eu tenho para dar Posso falar? Tá. Não, o que eu falei, vou fazer um resumo, tá? O que eu falei com relação à questão do tráfico, com essa campanha da fraternidade, que aliás veio em boa hora. Muito interessante essa questão do tráfico de pessoas e até comecei, eu vou mais ou menos retransmitir o que eu falei lá na arquidiocese. Em primeiro lugar, vocês têm que saber o seguinte, que o primeiro tratado internacional foi de 1814 e que primeiramente tratou apenas do tráfico de negros. Isso é só um dado histórico. Foi o Tratado de Paris, tá? Entre Inglaterra e França, 1814. Depois
nós vamos ver o seguinte, que da escravidão começou a preocupação com relação ao tráfico de mulheres brancas. Outro dado histórico, até a doutora Eli Vieco de Castilho fez um resumo desse tópico, dizendo que a preocupação inicial com o tráfico de negros na África para exploração laboral agregou-se a do tráfico de mulheres brancas para a prostituição. Essa foi a segunda preocupação internacional. Em 1904, é firmado em Paris o Acordo para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas e no ano seguinte, isso foi convolado em convenção. E durante as 3 décadas posteriores, assinaram a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas, em Paris, 1910, Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, em 1921, e a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores, em 1933. E um detalhe interessante é o seguinte, que na Convenção de 1949, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, já estava funcionando, já havia sido criada, ela adotou pela primeira vez, em 1949, a expressão direitos humanos. E disse o seguinte, ressaltando a dignidade da pessoa humana, deixando claro que a vítima desse tipo de tráfico pode ser qualquer pessoa, independentemente de sexo e idade. Foi o primeiro salto até nós chegarmos ao que nos importa aqui, que é justamente a questão do protocolo de Palermo, da Convenção de Palermo. Esse foi fundamental. A Convenção de Palermo, nós demos um salto, as Nações Unidas começaram a trabalhar, a formar comissões com relação a tráfico de pessoas, independentemente de cor, de tipo de tráfico, enfim. E aí, a Assembleia Geral da ONU deliberou sobre a criação de um comitê intergovernamental que acabou resultando, em 2000, na chamada Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, Palermo 2000. E aí o seguinte, o que se vê na Convenção de Palermo? 3 visões. Em primeiro lugar, prevenção. A própria descrição das práticas delituosas que a Convenção de Palermo fez com relação aos vários tipos de tráfico, já é uma forma de conscientização, em termos internacionais, tá? E que se projeta, obviamente, se projetou, são 123 países signatários, inclusive o Brasil, que acabou signatário da Convenção de Palermo. Então, a primeira é a prevenção, não só com as leis penalizadoras, a parte criminal, e também quanto à própria vítima, porque é um crime silencioso. A verdade é essa, é um crime silencioso. Essa também é a grande dificuldade que se tem de punição. Por quê? Porque a vítima, ela é iludida em qualquer desse tipo de tráfico. Por exemplo, o tráfico de... Aliás, a Glória Pérez, no Salve Jorge, na entrevista que eu dei para a PUC, que foi publicada lá no nosso site, eu falei exatamente isso, Salve Jorge, aquela novela, depois eu até brinquei com o repórter, tem que criar o Salvador. Mas o Salve Jorge da Glória Pérez, conheço Glória Pérez, pessoa super consciente, já tive a oportunidade de conversar com ela 2 vezes, ela mostrou claramente, de uma forma assim, muito bem feita, ilustrada, como se dá o tráfico de mulheres para fins sexuais. É aquilo mesmo, a vítima, incauta e necessitando de dinheiro, querendo subir na vida, acaba entrando no crime, no âmbito mesmo do crime organizado. E para sair é complicado, é muito difícil. E por isso mesmo surge a dificuldade dessa punição com relação a esses crimes. Por isso se chama crime silencioso. O mesmo essa questão do trabalho escravo, que é outra modalidade. Por quê? Há pouco tempo, há um mês atrás mais ou menos, pegaram em flagrante, estavam vendendo 2 bolivianos na rua de São Paulo. Vocês devem ter visto essa notícia. E estão usando o boliviano, que eles vêm para o Brasil, vai para São Paulo, e estão trabalhando como escravo. E também por quê? Porque querem melhorar de vida. Esse é o grande problema. Então
Então, eles têm uma dificuldade muito grande de chegar, inclusive, até a polícia e denunciar isso. Temos também crime de tráfico com relação a órgãos, isso é um absurdo. Eu, como promotor criminal, certa vez peguei um caso que nós paramos, inclusive eu e o juiz, que começamos a investigar, porque uma criança sumiu de um hospital público, nosso aqui, e nós fizemos uma investigação paralela para saber o porquê. A mãe tinha deixado o filho um dia, aí não pôde levar o atestado de óbito, porque não havia ainda certidão de óbito. Então o hospital disse, olha, a senhora só enterra essa criança se trouxer aqui, correndo alguma certidão, porque não é